Teixeira, que vem do mar da Universidade de Lisboa. A Célia tem-se dedicado ao estudo das pescas, da sustentabilidade, analisa desembarques, técnicas de pesca e, portanto, é um bocadinho relacionado com o filme que estivemos a ver anteriormente. Hoje vamos falar sobre os impactos das barragens nos estuários. Muito obrigada. Eventualmente serei mais breve que os meus antecessores, já que eles já falaram de muitas coisas que eu tinha pensado. Bom, então, eu queria-vos falar sobre a pressão humana que é exercida sobre as zonas costeiras, porque, muito para além das barragens, que, enfim, foi o assunto que aqui nos trouxe, estas zonas estão sujeitas a diferentes tipos de impacto, não é? Por isso temos os agregados populacionais, mas temos também os efluentes urbanos e agrícolas. Para além disso, temos obviamente a navegação, a extração de inertes, turismo de recreio, a pesca, a Isabel também já referiu, a produção energética. E aqui chegamos às barragens. Porquê é que eu vos quis falar sobre estes diferentes impactos? Para terem noção da complexidade do fundo de impactos a que esta área, os estuários em concreto, estão sujeitos. Nesse sentido, e porque a Cláudia já vos disse, eu trabalho em pescas, então eu puxei este assunto dos impactos para as pescas. E então vou caracterizar-vos brevemente o meio submarino. A Isabel também já vos falou relativamente deste assunto, e por isso quero-vos dizer que, obviamente, a comunidade de produtores primários é muito diversificada, portanto, existe uma grande disponibilidade de nutrientes no estuário e, por isso, estes são zonas de elevada produtividade. Mas, por outro lado, são zonas de grande stress ambiental. Porquê? Porque existem grandes variações de fatores ambientais. Por exemplo, existem grandes variações de temperatura, de salinidade e até de turbidez. Portanto, nós iremos ter uma grande disponibilidade de alimento, mas não teremos um número muito elevado de espécies aqui, já que nem todas têm esta grande tolerância a estas grandes variações de temperatura e de salinidade. Relativamente à produtividade, como podem ver aqui nesta tabela que vos apresento, a área que os estuários representam não é muito grande. Em termos percentuais, quando comparamos, por exemplo, com as zonas costeiras ou com o domínio oceânico, mas, por outro lado, a sua produtividade é muito elevada. Então, relativamente àquelas grandes variações de temperatura e de salinidade que vos falei anteriormente, e por isso podem provocar grande stress, podemos ver que a gama de temperaturas, não é? Aqui os estuários estão sujeitos é muito grande comparativamente com os oceanos, o mesmo se passando com a salinidade, não é? Portanto, aqui no estuário vão ocorrer diferentes tipos de espécies. Vamos ter espécies que passam toda a sua vida no estuário, outras que utilizam o estuário como berçário, e, portanto, digo já que estas podem ter muita importância para os estoques costeiros, e, portanto, estes impactos poder-se-ão manifestar a nível de recrutamento e, portanto, dos estoques pesqueiros. Depois, temos também no estuário espécies ocasionais. Estas espécies podem ter maior afinidade para a água doce, e por isso são dos agrícolas, ou podem preferir águas de salinidade mais elevada e serão espécies marinhas. E depois temos aquele grupo de espécies que Isabel já vos falou, que são as
que podem estar depositados em determinadas cavidades ou podem ter, por exemplo, ovos plásticos. Alguns exemplos, eventualmente conhecerão este que é o charuto, não sei se já ouviram falar, e este aqui assim, que é o piqueirão. Pode assemelhar-se um bocadinho à sardinha. Acho que até foi mostrada há bocadinho pesca no filme que vimos anteriormente. Pesca desta espécie que era utilizada para fazer farinhas. Relativamente àquelas que utilizam o estuário como viveiro, o que acontece é que estas espécies se reproduzem na plataforma continental e depois os seus ovos e larvas migrarão de forma passiva ou ativa para o estuário. Aqui, os juvenis encontram alimento e proteção e, portanto, depois migrarão de forma ativa para a zona costeira. Agora, o problema é justamente aqui com, por exemplo, a variação de caudal. Isto pode ter um grande impacto nestes fenómenos migratórios, quer na migração para o mar, quer na migração do mar para o estuário, para vai crescer. Se não houver as condições necessárias que permitam esta migração, que muitas vezes é passiva, não é? Portanto, se houver uma variação de caudal, pode não permitir que estes peixes cheguem, estas larvas, ovos ou larvas, cheguem às zonas costeiras. Portanto, estas espécies têm que encontrar uma localização adequada para a postura, por forma a que os seus ovos e larvas consigam chegar ao meio marinho. Tem que haver mecanismos de controle desta mesma migração e, obviamente, tem que existir retenção larvar, como já disse, e a osmopopulação, que vão passar de ambientes diferentes. Exemplo de espécies que usam o estuário como área de viveiro ou como nursery: os linguados, os robalos e a corvina. Existem estudos, por exemplo, até no estuário do Rio Monte, que mostram que o recrutamento às pescas do robalo está relacionado com a variação do caudal. Por isso, se o caudal não for favorável, não existe migração, porque eles vêm crescer ao estuário e, portanto, isso pode ter consequências nos estoques pesqueiros. Quanto às espécies com preferência marinha ou do servícola, estas têm uma ocorrência esporádica. Elas, naturalmente, se têm preferência por água mais doce, ocorrem mais abundante e podem ir para essas zonas para se alimentarem ou para se protegerem. Se as espécies têm uma maior afinidade para águas mais salgadas, então elas estarão mais ajusantes e a sua entrada neste meio é exatamente a mesma. Portanto, podemos sempre ver que para qualquer um destes tipos de espécies, não é? Quer sejam residentes, quer vão ao estuário para crescer, quer sejam estas ocasionais e as catágenas, que a Isabel já vos falou, estas variações de caudal podem ter um impacto muitíssimo acentuado nestas espécies. Bom, aqui tinha um esquema das diálogas, mas a Isabel já nos falou muitíssimo mais sobre esta temática e portanto, apenas, enfim, gostaria de vos dizer que o facto que as barragens têm, obviamente, um impacto muito acentuado sobre estas espécies, não é? Porque elas até, como se concentram jusante da barragem, isso pode facilitar a captura. Portanto, nesta altura, quando elas estão a tentar subir o rio, os pescadores podem capturá-las de forma ilegal, porque elas estão concentradas e não conseguem avançar, não é? O mesmo se passa com algumas espécies que utilizam o estuário como nursery, como os linguados. Eles concentram-se também junto da plataforma continental e nessas alturas os pescadores sabem que elas estão ali concentradas e isso facilita-lhes a pesca, não é? Nessa altura em que os resultados das pescarias são melhores. Portanto, o estuário
Resumindo, os estuários têm uma grande importância na manutenção de algumas espécies de psicóticos costeiros, são locais essenciais para o desenvolvimento de parte do ciclo de vida de algumas espécies, são zonas de alimentação e crescimento de determinadas espécies. Portanto, com esta imagem gostaria de resumir a complexidade